Cumprimentos. Não esqueçam, dê o like, acessem e vão auxiliar a melhorar cada vez mais a qualidade técnica desse programa e desse canal. Assuntos de hoje: caos total nos Estados Unidos, problemas com as migrações, agricultura, comércio e indústria, completamente em desacordo com as normas internacionais, perigo iminente. E mais, a dívida norte-americana passou a de 35 trilhões de dólares. Esse é o primeiro assunto. O segundo assunto: Estados Unidos, mais OTAN, mais Ucrânia, não conseguem vencer a Rússia. E é iminente a vitória da Rússia no território ucraniano. E vai ditar as negociações finais para, enfim, a paz sonhada. Desde que vários trechos, importantes trechos do território ucraniano, passem ao domínio da Rússia. E por fim, lamentavelmente, a guerra eclodiu no Oriente Médio. Israel está sendo atacada depois de atacar violentamente a faixa de Gaza, atacou violentamente o Iêmen e também o Irã. E agora esses países estão dando troco, devastando Israel desde Jerusalém e a capital Tel Aviv. Vamos por partes. Primeiramente, então, o caos nos Estados Unidos. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Os Estados Unidos foi hegemônico até esse ano, 2025. Por quê? Porque esse ano, 2025, estabelece um marco divisório nas posições hegemônicas nos países desenvolvidos. A China superou os Estados Unidos, e nós vamos ver alguns pontos rapidamente. Os Estados Unidos não conseguem reagir. Por quê? Muito simples de explicar. As sanções impostas aos demais países do mundo, em mais de 50 deles, não houve resultado. Como também o resultado mais recente que temos é de Cuba. Uma pequena ilha no oceano conseguiu frear a hegemonia norte-americana. Há 60 anos sofre sanções econômicas e financeiras e não conseguiu dobrar Cuba. Os Estados Unidos, com a sua política e a sua estratégia armamentista de invadir povos e nações, de dominar grupos sociais e facções terroristas, isso tem um preço. Então o custo dessas guerras pelo mundo inteiro, porque eles têm mais ou menos 240, 250 guerras nos últimos 200 anos dos norte-americanos, isso deu um custo notável nas finanças públicas e privadas dos Estados Unidos. Então, as sanções, por exemplo, aplicadas à Rússia, à China, não surtiu efeito nenhum. Absolutamente não surtiu efeito nenhum, nem no Irã, nem no Iraque, nem em lugar nenhum. As invasões que fizeram nesses países, a pretexto, como eu disse, de democracia e liberdade, resultou que outras facções é que entraram nesses governos, da Síria, Iraque, Irã, o Iêmen, e não necessariamente a democracia e a liberdade, mas gerou um custo. E esse custo a sociedade norte-americana está pagando. Está pagando como? O que está acontecendo em 2025 não era para acontecer agora. Mas a ascensão do governo Trump em janeiro deste ano e as sanções, os tarifaços, os aranceles, como dizem os espanhóis, aplicados nas demais nações do mundo, aquelas que competem nos negócios, nos produtos e nas mercadorias norte-americanas, essas sanções econômicas e financeiras e comerciais, principalmente, vieram contra a economia e as empresas norte-americanas. Eu já dei aqui o exemplo da John Deere. A John Deere é uma das maiores empresas no campo de técnicas agrícolas e equipamentos agrícolas, máquinas agrícolas. Pois bem, os sucessores, o céu da John Deere, tirou a fábrica John Deere dos Estados Unidos e colocou no México. Bastou para ser sancionado, como outras empresas foram sancionadas. Ora,
O Trump esqueceu que as grandes empresas americanas estão espalhadas no mundo todo. Então são negócios norte-americanos em vários países do mundo. E se esses países foram sancionados e estão sendo sancionados com tarifas como a China, por exemplo, de 200%, o que acontece? Acontece que essas mercadorias ficam suscetíveis de aumento nos seus preços a nível de comércio. Resultado, chega no público norte-americano com o preço dobrado. Resultado, quebram as empresas que vivem em função e na lateralidade dessas grandes empresas, porque são empresas que fazem os componentes, que montam essas máquinas, montam as peças, e essas empresas estão em território americano. O consumidor é norte-americano. Então, a indústria, a agricultura e o comércio estão completamente num caos e que gerou o quê? Gerou o quê? Os 50 estados norte-americanos estão com comitês de protestos que a mídia ocidental não consegue esquecer. E são protestos massivos, são protestos diários, e o governo Trump, que produziu todos esses efeitos em cascata, gerando sanções e tarifaços e ainda assumindo guerras a mais do que suporta o Tesouro americano pela escandalosa dívida americana de 35 trilhões de dólares, a situação aí está, a mídia não consegue esconder isso. Esse é o primeiro ponto. E não esquecendo que a situação dos Estados Unidos, pior ainda, porque em relação à China, a China é a maior devedora, a maior credora dos Estados Unidos. Depois é o Japão também. O Japão, aliás, é o maior credor em bônus. É superior ainda aos créditos que a China tem dos bônus, que são títulos de dívida pública de governos. Então, a situação dos Estados Unidos, que até uns 5 anos atrás era confortável, agora é absolutamente insustentável, perdeu a hegemonia e sofre agora um caos social, econômico, social, comercial e industrial em terras norte-americanas. O segundo ponto é a Rússia está vencendo os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, a Alemanha, a Polônia, a Lituânia, a Estônia, está vencendo todos esses países, todos eles, ao longo da supremacia da OTAN, Organização do Atlântico Norte, que virou que era para ser defensora dos interesses do Ocidente, passou a ser expansionista em matéria de geopolítica. E o que significa isso? A OTAN, esse organismo sustentado principalmente pelos Estados Unidos, passou a criar bases, até nucleares, bases estratégicas, bases militares e navais nas costas da Rússia. E a Rússia diz: o limite de vocês é a Ucrânia. Na Ucrânia vocês não podem transformá-la num membro da OTAN, porque senão eu vou reagir. Como eles se endereçaram ainda para a Ucrânia, a Rússia então fez uma operação militar e está ocupando a Ucrânia. Está nas portas de Kiev, a capital, porque já tomou quase todas as demais cidades, Odessa, que é o porto para o Mar Vermelho, o comando é o Mar Báltico. Então a situação agora da Rússia está confortável. Nem as sanções norte-americanas foram suficientes para que a Rússia desistisse do seu intento, justo por sinal, segundo a maioria, 99% dos analistas, porque ela está resguardando a sua soberania diante dos ataques ao seu território. Então, o que tínhamos sobre a guerra na Ucrânia, a OTAN, Estados Unidos contra a Rússia, é isso, é iminente a qualquer dia próximo a vitória total da Rússia, mas uns vaticínio que ainda vão cozinhar essa situação para debelar qualquer intenção dos europeus de tirar proveito da Ucrânia. Essa guerra ainda pode ir até ao longo de 2025. E por último, a guerra de Israel. Israel, quantos anos está brigando desde 1945, quando terminou a Guerra Mundial, de 39 a 45, e Israel foi elevado à categoria de Estado de Israel, porque a ONU assim estabeleceu, com apoio
de todas as organizações do mundo todo e país, inclusive com o voto do Brasil. Só que esqueceram naquela época, lamentavelmente, em 1947, de também elevar o território ocupado pela Palestina, deveria ter sido elevado à categoria de Estado. Tudo estaria em paz hoje. Como não foi feito isso, a luta no mundo asiático, a maior parte dos estados da Ásia, defendem que a faixa de Gaza, que é um pequeno território próximo a Israel, e que já é ocupado pelos palestinos, seja elevada à condição de Estado. Como não foi feito, pior ainda, Israel veio ao longo desses últimos anos, por guerras e mais guerras, foi estabelecendo colônias israelitas nesse espaço pertencente aos palestinos, e foram jogando aos milhões dos palestinos para as terras ocupadas que são da Jordânia, da Síria e do Iraque. Essa situação ficou desconfortável no Oriente Médio. Essa região, atualmente em conflagração de guerra, com expectativa, lamentavelmente temos que dizer, mas os analistas do mundo inteiro também estão dizendo, pode ser o teatro do início da Terceira Guerra Mundial, porque os dados estão aí. Bem, 2 milhões de palestinos foram afastados da faixa de Gaza, 50 mil mulheres e crianças e velhos e alguns soldados, é verdade, foram mortos nesses últimos dias. E o Hamas, que é um grupo armado dos palestinos, e também tem o governo do Irã, do Khomeini, o Ayatollah, o líder espiritual, e vários líderes. Irã passou a ser bombardeado por Israel. Irã avisando, olha, nós não somos mais uma pequena república desavisada e sem armamento. Cedo ou tarde nós vamos partir para cima de Israel. E aí vai ser o caos. Bom, o caos começou há 3 dias atrás. É o terceiro dia, hoje, 15 de junho de 2025, o terceiro dia de ataques sucessivos, não só do Irã, mas também do Iêmen, onde tem aquele grupo armado violentíssimo, os Houthis, que estão bombardeando sistematicamente Israel, com centenas de mortos, dezenas e milhares de feridos. Então, está deflagrada essa guerra no Oriente Médio. Para completar, por que esse povo briga? E o que é que nós temos que ver com isso? Nós temos que ver com isso, em que pese nós estejamos de sangue doce, porque nós estamos numa parte do mundo que é bem distante dessa guerra. Mas os efeitos econômicos, oscilação no petróleo, oscilação nos preços de mercadoria em razão dos custos dessas guerras para as nações que estão envolvidas diretamente, é de tal ordem que se nós não precatarmos, se o governo brasileiro, os governos latino-americanos não se precatarem, nós também poderemos entrar naquilo que se chama ou inflação ou recessão econômica financeira. Então, é bom que os governos fiquem atilados, fiquem atentos, que algum respingo há de cair sobre nós. Porque quando a guerra é de caráter mundial e com as características dessa guerra do Oriente Médio, e nações poderosas que têm armas atômicas e estão envolvidos, tudo pode acontecer, lamentavelmente. Então, fica aqui a nossa opinião, baseada custei a fazer esse vídeo com esses 3 pontos dramáticos que estão acontecendo no mundo, porque eu preciso ter responsabilidade e as condições técnicas e efetivas, a minha análise tem que ser absolutamente perfeita para eu poder traduzir para o público que me assiste, que me ouve, tenha a informação o mais possível perto da realidade, à vista da filtragem que tem as notícias, as tendências, as várias orientações, as opiniões, as ideologias, as pressões que sofremos todos, quando se leva a público assuntos de tanta envergadura. Oxalá o mundo brevemente encontre a paz que todos nós desejamos.